Tranquilo. Que é sobre as confirmações positivas, né. E a gente até, assim, falando um pouco sobre as coisas do instituto para os pré-jovens, tem o livro chama Brisas de Confirmação, que fala sobre essa questão das Como é confirmações que é o nome? positivas. Brisas de confirmação, né. E que fala que quando vem alguma coisa positiva na vida, você leva aquilo como um impulso, né, para te levar avante. E assim, esse foi um dos eventos assim, né, porque tem muita gente, né, ao decorrer da vida, vai ver que vai tendo crises, vai tendo oportunidades, vai tendo suas vitórias, mas sempre tem, né, momentos quando você tenta muito, você quer alguma coisa, né, e você faz de tudo para fazer isso acontecer. Você tenta, 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 nada dá certo. E aí chega um momento da vida que você faz um empurrãozinho, o menor impulso possível, e tudo cai no devido lugar, né? E isso é aquilo das confirmações positivas. Isso foi um dos casos. Agora eu lembrei de um outro, né? Quando eu tomei a decisão, né, na época de deixar Angola, vir para cá, fazer faculdade, né? Porque no meio do caminho até tinha feito uma faculdade anterior, que acabei não seguindo, de ciências na África do Sul, na cidade de Cabo. E aí chegou um dia eu falei: quero fazer direito, quero me formar um advogado. Como é que eu vou fazer? Meus pais moram em Angola, país de língua portuguesa. Se eu for para outro lugar e estudar inglês, não teria possibilidades de, né, voltar, estar perto deles, desenvolver a profissão. E aí, consultando com os pais, falou: Ah, você nasceu no Brasil, você é brasileiro, você fala português, as melhores faculdades, né? Lá, a sua tia, né, a família Mani, que mora em São Paulo, já morava lá um bom tempo. Inicialmente eu fui para ficar com eles. E aí foi um momento que eu também, né, do ponto de vista pessoal, tomei uma decisão muito grande de mudar o curso, o rumo da minha vida. Tendo ido com esse senso de propósito, eu nunca tinha feito ensino formal na língua portuguesa. Eu tinha feito aula particular de português. Quando eu estava no ensino médio, mesmo em Angola, eu frequentava uma escola internacional em inglês. E até o segundo idioma nem português era, é espanhol, mesmo em Angola. E aí eu vim para cá sem contexto de nada, nem saber direito de história, geografia, literatura do Brasil. E falaram: Ah, você vai fazer vestibular para entrar na faculdade? Você vai ter que ficar, fazer cursinho, não sei o que, tal, meses e anos até você poder ingressar. E antes disso, eu cheguei no meio do ano, falaram que todos os grandes vestibulares vai ser no começo do ano, no fim do ano, no começo do ano. Eu fui com meu pai, fomos visitando várias faculdades. E aí uma delas, né, FAP, tinha as inscrições do vestibular em aberto ainda. E meu pai falou: vai lá, inscreve, faz o vestibular, vê o que é. Você não tem nada a perder. Fui lá, fiz. Voltei para casa da minha tia. 2 semanas depois recebi uma ligação. Falou: "Ah, chefe, tem alguém que quer falar com você". Eu falei: "Como assim? Eu acabei de chegar nesse quem quer falar comigo?". Aí eu atendi, era o, sei lá, diretor, vice-presidente da faculdade. Falou: "Ó, gostaria de parabenizá-lo, você passou em primeiro lugar geral no processo seletivo, gostaria de te oferecer uma bolsa 100%". Falei: "Como assim? Você está tirando sarro da minha cara? Eu fiz o vestibular, agora vou receber uma bolsa?". Eu achei que era brincadeira, nem estava acreditando na hora. Mas, assim, as coisas acabam acontecendo de tal forma que você não sabe explicar. Mas, quando acontece, você tem que pegar, agarrar e aproveitar aquela oportunidade. Então, assim, depois, quando a gente casou e estava em São Paulo, tinha uma época que a Nilu estava doida, querendo sair para mudar para outro lugar, morar em outro bairro e tal. A gente se matava, ia durante a semana, final de semana, ver casa aqui, ali, acolá, e não funcionava. Sei lá, a gente ainda era jovem profissional, tinha que mostrar comprovante de renda, não tinha dinheiro nenhum, conta bancária e tal, e a gente era reprovado nos aplicativos, mas coisa e tal.
Então, assim, a gente via, tinha momentos que a gente tentava tanto e não dava certo, e outros momentos quando a coisa dava certo. E a gente precisa pegar um pouco, né, as lições que esses acontecimentos sinais e ter essa confiança, né, em Deus e falar: "Vou embora, vou seguir o caminho. Você me mostrou onde que eu deveria estar, onde eu deveria ficar", né. E esse de Indaiatuba foi um desses momentos e estamos aqui já faz quase 3 anos, né, e estamos extremamente felizes com isso. A gente não arrepende nem por um segundo ter tomado essa decisão. Maravilha, maravilha. Depois vocês vão contar também alguns espinhos, né? Porque não são só rosas, não, né? Até agora só foram flores. Estou sentindo até o perfume aqui das flores, mas É, eu é, passei bastante perfume antes eu de também fiz até a barba. Mas o eu seguinte, também. então, é, são duas coisas que nós barrais, entre nós e entre amigos que ainda não se tornaram barrais, porque ser barrai é simplesmente amar a humanidade, procurar Uhum, servir essa humanidade. Claro que acreditar que Bahá'u'lláh é um manifestante de Deus e que acreditar nos seus princípios, né, já que acredita nele. Mas são duas coisas que a gente negligencia. A gente uhum, não dá o devido valor. Eu estou dizendo isso, mas eu também preciso de valorizar mais isso que eu vou dizer. Uma é a oração. A gente uhum, precisa de rezar mais e acreditar mais no poder da oração. O que é oração? Minimamente, quando a gente dava aula para criança, é falar com a criança que é uma conversa com Deus. Você já imaginou o poder que é você conversar com quem te criou, quem criou esse universo todo? É uma ação muito poderosa que a gente, pelo menos eu, acho que negligencio, não dou o devido valor. E uhum, assim, então, quando alguém está. Outro dia eu estava conversando com um queridíssimo amigo, irmão, sobre esse assunto. Então, dizendo, quando alguém chega para nós, a Bahá'í ou não, principalmente quando é Bahá'í, e fala: olha, eu estou passando uma dificuldade, eu estou desempregado, ou eu estou com alguma doença grave em casa. A primeira coisa que a gente fala é o quê? oração. Faz oração. Faz E eu farei oração. oração por você. Eu vou fazer oração por você, né? Toma aqui uma oração. Você conhece essa oração? É muito poderosa. E dá oração. Mas a segunda coisa nós não falamos. É para o amigo Bahá'í que fala que, eu estou desempregado, eu estou com um familiar muito doente, a doença é grave. A gente não fala para ele, contribui para o fundo. A gente só fala fazer oração. Quando a Uhum, gente lê que contribuir aos fundos, porque na fé Bahá'í a contribuição não é obrigatória, né? Contribuição é uhum, voluntária. uhum, Contribui quem quer com quanto quer. Então não é uhum, obrigatório. E a gente tem um pouco, acho que, de vergonha de falar contribui para o fundo, se o cara acabou de dizer para mim que está desempregado. Aí uhum, ele me lembrou uma história, no bate-papo, ele me lembrou uma história linda de Abdul-Bahá. Um sujeito, vocês devem conhecer, os amigos que estão no ouvindo também, mas aqueles que não sabem vão ouvir uma história maravilhosa. Um sujeito chegou para Abdul-Bahá e falou, lamentou a situação que ele estava passando, desempregado, passando necessidade em casa, e tinha até, acho que, familiar doente. O que o senhor me aconselha a fazer? Abdul-Bahá não falou faz oração, não. Abdul-Bahá falou, vou fazer oração para você, mas contribui ao fundo. Mas, mestre, eu estou desempregado. O senhor manda eu contribuir para o fundo? Abdul-Bahá falou, é. E o sujeito foi embora. Passou um tempo, ele volta em Abdul-Bahá. Aí Abdul-Bahá, aí, como é que você está, mestre? Eu continuo desempregado, não consigo emprego de jeito nenhum. Você contribuiu para o fundo? Ele falou, não tem condição, estou desempregado. Qual o conselho que o senhor me daria? Abdul-Bahá falou, contribui ao fundo. Aí o cara deve ter saído naquele dia, deve ter preocupado. Esse mestre já não está bom da cabeça. Eu estou falando que eu estou desempregado, o cara manda. Aí Abdul-Bahá outra vez aconselhou que ele contribuísse ao fundo. E o cara foi embora. Chegou em casa, procurou alguma coisa de valor que tinha, uma peça qualquer, falou: eu vou vender essa peça e vou contribuir ao fundo.
Aí o espírito com que ele contribuiu, eu não sei se ele foi de meio de pirraça ou se foi de obediência, mas ele pegou a obra de arte lá que ele tinha na casa dele e vendeu e contribuiu ao fundo. Quando ele voltou para casa, passou um tempinho, alguém bate na porta. Aí ele vai atender, era um cara, fala, que bom ter encontrado o senhor, porque ele não parava em casa porque estava procurando emprego, né? Que bom encontrar o senhor, tem um mês que eu estou vindo aqui para procurar o senhor, porque eu queria oferecer um trabalho para o senhor e oferece emprego para o cara. Aí o cara desaba a chorar, né? Então, eu acho que esses são os dois conselhos que a gente precisa dar. Um, todo mundo está acostumado, que é quando eu conto as minhas dificuldades, vocês falam que vão rezar para mim e pede que eu reze também. Mas a outra coisa é contribuir ao fundo, porque a gente lê que a contribuição aos fundos atrai bênçãos. Meu Deus, se eu não falo para o outro, contribui ao fundo, é a mesma coisa que eu estar dizendo para ele, eu não vou pedir que ele atraia, eu não vou desejar que ele atraia bênçãos para ele, não. Eu só vou falar para ele rezar, e seja o que Deus quiser. Então, eu acho que essas coisas que vocês estão contando são coisas assim maravilhosas, mas a gente precisa de introduzir no nosso discurso, nas nossas ofertas de ajuda, oração e contribuir ao fundo, né? Isso só para os barrais, porque os amigos que estão nos ouvindo, que não são barrais, não têm esse privilégio. Isso é um privilégio só para os barrais. Tem muitas histórias também de amigos que não são barrais, que desejava contribuir ao fundo barrai e não é aceito. Porque é aceito daqueles que crê, né? Agora, conta um pouquinho aí, lembra de algum espinho nesse caminhar de pioneiro? Não, a hora que você contou essa história, eu falei, meu Deus, não tô acreditando nisso. Porque assim, Padinha, bom, como eu falei, né, vim, saí do mundo corporativo, fiz uma reserva, né, para sobreviver, para, né, nem tudo são flores, né, como você tá falando. Comecei meu negócio, muito treinamento, né, muito investimento, tal. E agora a empresa chegou no nível que precisa crescer, né, que se uma empresa não cresce, ele morre, né? Não tem que ficar parado, não. Ele cresce ou ele tá, né? Não tem o estagnado, ele tá morrendo. Se não crescer, morre. Então, a gente está nessa fase, né, com vários colaboradores, pessoas ali, né, tirando de mim essas partes aí da empresa para eu poder pensar, né, aí o cérebro do negócio. De um tempo para cá, a nossa formação das turmas não está indo bem, né? E nesse lançamento agora, eu fiz um lançamento, né, de abertura de uma nova turma, não foi bem. E aí, semana passada, eu tava assim, de luto, né? Eu falei, meu Deus, mas não é possível que esse negócio não vai bem. E agora, fizemos de tudo, né? Temos mentores, seguimos tudo certinho, né? E por que não tá indo bem? Aí eu fiz oração, fiz tudo. Aí eu lembrei dessa história que você contou, Padinho. Juro por Deus, semana passada eu falei assim, meu Deus, mas a Abdul Barra falou, contribua aos fundos, né? Porque a empresa não tá indo bem, tá ali, né? Muitas despesas, não tá, né, as entradas não estão cobrindo. Eu falei, meu Deus, vou fazer. Aí cheguei, falei assim, nossa, ainda falta para a festa de 9 dias, né? Que geralmente na festa de 9 dias o tesoureiro vai, explica e a gente, né, lembra e faz a contribuição. Não esperei a festa, falei, vou fazer a contribuição agora. Peguei meu celular, o famoso Pix, fiz o Pix no espírito, assim, dessa história linda, né? E foi exatamente essa história de Abdul Bahá, né? Que ele falou assim, contribua aos fundos. Mas, mestre, eu não tenho condição. Contribua aos fundos. Mestre, mas você não tá entendendo, assim, contribua. Aí eu falei, a história tá aí, né? Fui lá e fiz a minha contribuição. É incrível. A gente tem que aconselhar os amigos a fazer a mesma coisa. Verdade. Se a situação econômica dos fundos, seja ele no braço regional, local ou fundo nacional, é por nossa responsabilidade que ele está assim, por falta de fé, com medo de ficar pobre. Se eu tenho R$ 10, é R$ 10 que eu deveria contribuir. Se eu tenho 100 mil, é 100 mil. Não importa o valor, não importa é a ação, é a atitude, né? Parabéns, parabéns para você. Eu acho que a gente tem que começar a aconselhar os amigos a Uhum. fazer isso. Reza e contribui ao fundo. E da mesma forma que fazer oração, e não somente fazer oração, oração regular, faz muita diferença em nossas vidas, a contribuição também
Pode até ser pontual às vezes, mas realmente a regularidade da contribuição é muito importante. Que isso também traz uma disciplina, uma constância na vida, né? Uma coisa que, né, eu fiz, né, nessa época difícil da pandemia, logo no começo, eu lembro que já antes da pandemia eu estava muito ansioso querendo ser tutor do livro 1. E eu lembro que logo depois que estourou a pandemia, finalmente catei todas as pessoas que já estavam pensando e falei, vamos fazer o livro 1. Aí formamos um grupo. Aí até apareceu um Bahá'í que tinha declarado um tempão atrás, mas que não estava muito envolvido com coisas da comunidade, apareceu no meio da pandemia, tumulto, parece que ele foi despertado, entrou e fizemos. E enquanto a gente estava fazendo esse livro, falamos entre nós no grupo, falar, ó, nessas dificuldades, a humanidade, precisamos de cura, que tal a gente abrir uma reunião devocional? Não tinha terminado o livro, já estava logo no começo, falou, vamos fazer uma reunião devocional. Aí, toda sexta-feira, começou às 5 da tarde, que era a época da pandemia, não tinha tantos conflitos de horário, e foi indo. Começou lá em abril de 2020. Até hoje, mais de 4 anos depois ou mais, tá lá, firme e forte. Faça chuva, faça sol. Eu acho que logo no começo, né, no primeiro ano, era toda semana, sem falta. Eu acho que a primeira falta foi o velório da Dona Margot. Que ela também participava, a primeira vez que eu falei, não vai poder fazer porque a gente vai lá no velório. Como? Aí, vez ou outra, talvez eu viajei para o exterior, tinha grande diferença de fuso horário, não dava no horário do dia, beleza. Mas eu sempre sentia, quando fazia, eu sentia muito o efeito daquilo, né? De numa sexta-feira, antes de entrar no final de semana, ter aquele momento, era uma devocional que era online, começou, até hoje é online, mas fazia muita diferença na minha rotina. As poucas vezes que eu parei de fazer e voltei, eu falei, nossa, é isso que eu estava precisando, faltava, né? Então, até que você faça, pratica e faz aquilo de uma forma constante, você não vai perceber a diferença que faz, né? Você vai fazendo, quando faltar por um pouco e você voltar, é igual academia, né? Você vai na academia, você está lá malhando, aí você para. Aí, na primeira ida de volta, eu tinha adoecido umas semanas atrás e foi bem assim. Eu voltei para a academia, fui lá, fiz tudo, me senti maravilhoso. Já no dia seguinte, não era nem os 2 dias, já no dia seguinte estava tudo arrebentado, minhas pernas não conseguia andar direito. 10 minutos para você E aí você fala, nossa, estava precisando, né? E aí até demora uma semana para recuperar uma ida para a academia. Então, realmente, essa coisa da constância, né? Faça chuva, faça sol, tá lá firme e forte, isso é extremamente importante. E uma coisa que, não sei se quem está assistindo, quando ele falou, fiz livro 1, né? Os livros, a sequência dos livros do Instituto Ruhi, eles têm ações para a gente fazer, né? Tem práticas, a gente tem uma missão ali, né? Tem um ato de serviço para a gente colocar aquilo em ação, né? Porque não adianta a gente adquirir conhecimento e fazer nada, né? Ficar acumulando conhecimento. A gente tem que botar na ação. E cada livro tem essa ação. No livro 1, o objetivo é estudar oração com alguém e abrir, né, uma reunião devocional, né? Então foi a missão, foi a ação, né, que essa turma fez, a prática, né, que essa turma fez foi abrir essa reunião devocional, né? E cada livro tem uma prática específica, né? 2 é aprender a visitar os amigos, livro 3 é criança junto com os participantes. A gente fez. Então é bem interessante, né? O conhecimento junto à prática, né? Senão não adianta acumular o conhecimento, né? Essa prática que você mencionou, Sherlin, eu acho uma prática tão assim singela, mas ao mesmo tempo poderosíssima, que é a prática de abrir uma reunião devocional virtual. O que é reunião devocional? É reunir para rezar. Aí pode convidar amigos católicos, evangélicos, de qualquer denominação, ateu, qualquer um, e participar virtualmente, no conforto do lar, sentado na frente de uma telinha, como nós estamos aqui agora, vocês aí em Indaiatuba
eu aqui em Mojimirim, e a gente conversando. Num desses episódios do podcast, a esposa estava na Bahia, o marido estava na Guiana Francesa e eu aqui no estado de São Paulo. E a gente fez um episódio, todo mundo achando que está todo mundo pertinho ali do um do outro, né? Se bem que nesse caso todo mundo percebeu, porque tivemos que gravar em duas partes, porque acabou a internet dele. Ele foi para o shopping, falou: estou aqui no shopping, porque aqui a internet é pelo menos estável, na minha casa não é. Então, assim, todo mundo descobriu os segredos do episódio, né? Mas, enfim, abrir uma reunião devocional. Tem coisa mais simples. Nós também abrimos uma aqui, logo no começo da pandemia, até hoje, toda segunda-feira. Nós temos uma outra reunião devocional com uma amiga que mora em Mauá, que é a Carmen, tem a Petita, que está nos Estados Unidos, e tem a Marta, que está no Rio de Janeiro, e eu aqui em Mojimirim. E a gente convida amigos e tal, que é terça-feira. Na sexta-feira, nós temos uma presencial aqui em casa. Então, é a coisa mais fácil do mundo reunir para rezar. Agora, uma coisa que, quando é virtual, e no caso nós aqui, nós moramos numa vizinhança, uma vizinhança de classe média. Sabe, classe média metida, acha que tem e não tem nada? É o pedaço aqui onde a gente mora. É médico, é professor, é advogado. Essa gente que se acha, entendeu? Porque você sabe, né? Todo advogado pensa que é Deus. Agora, o médico tem certeza. Né? E a gente convida essa gente para rezar, para tirar isso da cabeça. Mas, enfim. Eu conheço outra versão dessa piada. O contrário. E o né? juiz acha que é Deus. O juiz acha e que o é Deus. desembargador tem certeza. Nem vamos conversar, nem vamos falar sobre o ministro dessa. Não. Então é isso aí. Quer dizer, essa reunião é uma reunião simples de realizar, dá para convidar. Agora, uma coisa que nós aqui ficamos atentos na nossa reunião virtual, nessa reunião devocional virtual, com a vizinhança, é quando a gente sabe que tem alguém doente, que tem alguém que faleceu, algum parente, que, por sinal, nos últimos 5 meses faleceram 3 na nossa vizinhança aqui. Um até na nossa rua, muito querido, era um professor relativamente jovem, 62 anos, quer dizer, para vocês é um coroão, né? Mas para mim era um jovem de 62 anos. Então, ele faleceu. Quando ele soubemos, claro, fomos no velório, no enterro, tudo certinho, mas convidamos a família dele, a viúva e os filhos, para participar dessa, são católicos, para participar dessa reunião devocional. Falou: olha, se vocês falarem que vão, e eu ponho propaganda, um folderzinho, toda semana, convidando todo mundo, e não aparece normalmente quase ninguém. Mas, nesse caso, eu falei com ela, né, no cemitério. Se a senhora puder participar, eu mando o link, e aí nós vamos dedicar essa reunião de segunda-feira para o Gilmar, para o seu marido. E ela veio os filhos, e veio outros vizinhos que nunca tinham vindo. Pena que só morreram 3, mas assim, porque se morresse mais, vinha mais, né? Não, estou brincando. Então, quer dizer, nessas horas de dor, e aí a reunião foi muito alegre, porque nós falamos muito sobre vida após a morte, porque tem metade é 1 hora de duração, metade é conversa significativa, que a gente fala sobre algum tema, e a outra metade a gente faz oração. Naquele dia, em memória ao querido amigo Gilmar, nós falamos sobre vida após a morte. Olha, nós sentimos, os barrais presentes, né, que a viúva e os filhos ficaram tão confortados, sabe, tão assim resignados, sabendo que o pai, de fato, não morreu, porque ninguém morre de verdade. A gente só sai de um mundo e vai para outro. A gente troca de roupa, a gente troca de veículo, mas a alma, o espírito continua. Então, isso ajudou tanto. Teve outras situações em que, na época da áurea, na época brava, top aí da Covid, muita gente ficava doente, né? Então, lembro que uma senhora falou: eu fiquei sabendo, eu vi o post seus na vizinhança, e a vizinhança aqui tem 250 pessoas participando, assim, na nossa vizinhança aqui, né, no bairro.
Fiquei sabendo das orações, eu queria que vocês fizessem oração para o meu marido, porque ele está entubado no hospital, e contou um pouquinho da história. Ela falou, olha, eu falei com ela, olha, eu entendo que quando a gente reza, a gente é como se fosse uma luz que está acesa. Quantos mais luzes acenderem ao mesmo tempo, maior é a iluminação. Se a senhora vier participar, nós vamos fazer oração para o seu marido, claro, mas a senhora participando é mais uma luz para iluminar esse desejo. A mulher veio até o marido sair do hospital. Quando ele melhorou, ela não apareceu mais. Mas tudo bem, de qualquer maneira, quer dizer, é a dor que faz com que a gente realmente busque a Deus, né? Falei demais agora. Mas então, alguém está morando numa cidade. E a gente recebe muito essa. Eu sempre falo isso, né, nos episódios, porque a gente recebe, de fato, muitas solicitações de opiniões. O que vocês acham? Pergunta os pioneiros, o que eles sentiram no coração para sair da cidade. Tem uns que saíram de uma cidade boa, grande, confortável, e mudaram para uma cidade pobrezinha, que não tem muito recurso. Como é que a pessoa sai de um lugar bom para ir para um lugar pior, na visão daquela pessoa, né? Mas só Deus sabe o que está passando no coração daqueles pioneiros. Mas então, o que vocês diriam para essas pessoas que querem saber o que passou no coração de vocês para tomar essa decisão de sair de São Paulo, todos os dois empregados, todos os dois era um apartamento, né, onde vocês moravam em São Paulo, né? Sim, Um sim. bom apartamento e mudar para a cidade do interior. Aí, quantos habitantes tem? 100 mil? 150? Não, Agora é tem mais. 200, né? Cresceu na pandemia, né? É praticamente época. 250, É. né? Por aí. Uns 200 mil, talvez. Uhum. Eu estou satisfeito com 95 mil, que é aqui em Mojimirim, entendeu? Não quero saber de nada maior. Mas então, Então, no meu caso aqui, tipo, no meu interior, né? Do Não coração. interior, não de São Paulo, meu interior aqui do coração. Foram alguns, né? Que essa sensação, né? Essa coisa de como eu estou colaborando, estou ajudando as pessoas através da minha profissão, coisa que eu não me via fazendo, né? Apesar de ter uma bela carreira, né? Boa renda, bom nome, né? Auditora, cheio de, né? cheio de Uma posição de prestígio. respeito, né? Isso, nas empresas, né? Puro respeito. Mas ainda assim eu não me via realizada nesse aspecto. Eu sabia que eu podia trabalhar de forma a ajudar as pessoas, né? Que não necessariamente precisava ser dessa forma, né? Outra coisa foi que, além desse aspecto de realização, eu sabia que com uma vida assim, em vez de perder tempo no trânsito, na correria, né, essas idas e voltas, eu poderia, né, no outro estilo de vida, eu poderia ter mais flexibilidade para fazer aquilo que for necessário, né, entre as atividades, né? Isso, por exemplo, depois que a gente veio para cá, O que Chevinho há falou? mais de um ano. Resgatar o tempo, né? Porque na grande metrópole, por É, exemplo, a gente mora, sei lá, 1 hora e meia, 1 hora e 40 de São Paulo. Tem gente na Zona Leste de São Paulo que leva 2 horas para chegar no trabalho, todo dia, é. ida e mais 2 volta. Assim, 4 horas, Não um é sexto do seu racional, né? dia no trânsito. Não é racional É, isso, né? É. loucura, né? Uhum. E outra coisa, eu sentia muito que era essa questão de flexibilidade para fazer as atividades da fé também, né? É, tanto é que ali, por exemplo, bom, eu tentava dar meu jeito, né, quando morava em São Paulo, mas depois, quando a gente veio para cá, a gente entrou na Assembleia, até aí tudo bem. Mas depois eu entrei no Conselho Regional, né? E assim, no próprio Conselho hoje eu vejo, né? Ai, tem tal reunião em tal dia, tudo bem, eu me ajusto no meu trabalho, eu posso. Ai, vamos ter uma reunião, vamos ter que viajar para tal lugar, vamos ter que ir para Brasília, esses dias eu estava lá, e durante a semana, vamos visitar tal comunidade. É só uma questão de eu me organizar, sendo que isso não era possível na minha outra vida, né? As coisas eram tão cravadas, assim, aquele horário rígido, né? Que tirava isso de mim. Eu queria muito poder ter essa flexibilidade para fazer aquilo que fosse no meu alcance, né? Assim, olha, precisamos de tal coisa em tal hora. Eu nunca poderia, né? Uhum. E isso o que eu passei a ter, né? Para fazer qualquer coisa assim, a nível regional, a gente precisa, são deslocamentos são maiores, né? Não é só dentro da cidade, a gente
viaja, visita as comunidades, outras atividades, enfim, administrativas, Mas né? nem Então, precisa ir para longe, né? Aqui do lado a gente tem a na nossa vizinhança, vizinhança toda quarta-feira, 4 às da 4 tarde. da tarde, no meio do expediente, né? Como é que poderia? Nunca Por poderia. exemplo, se trabalhasse num escritório de advocacia ou uma empresa mais, né, rígida, não poderia pegar minha agenda do trabalho, bloquear um horário lá e falar: tô fora, eu estou fazendo construção de comunidade, estou lá trabalhando com crianças, com pré-jovens, com o pessoal da vizinhança para, né, a melhora do mundo, né? E isso realmente é uma coisa que a gente não tem como medir o valor que tem. Então, É. realmente, tem uma coisa que todo mundo precisa ter muito claro, né, na mente. A pandemia mudou o jogo, mudou o mundo, na minha opinião, para o melhor. As pessoas e empresas estão virando um pouco mais humanizadas, né? E eu gosto de acompanhar. Claro que tem generalizações, mas, né, eu e a Nilu fazemos parte de uma geração de mileniais, né, que chama, não, ou geração Y, né? E aí agora tem os Z, os Já está Zoomers, na né, Z. que falam que, né, pelo menos na grande economia do mundo, Estados Unidos, depois de 2008, foi quando muitos mileniais entraram no mercado de trabalho e estava uma economia extremamente ruim. Aceitavam qualquer tipo de condição para poder trabalhar. E agora estão falando que essa geração tem um senso, né, de justiça, de propósito, de realização, que não vão aceitar qualquer trabalho só porque, né? Então, tipo, sei lá, quando eu estava na faculdade, brincava, vida de escraviário, não sei o quê, né? Que tem essas questões no mercado de trabalho, que abusava das pessoas, e você, né, entregar a sua vida e tudo para uma coisa que é, assim, tudo bem, pode ser um trabalho de realização, mas, afinal das contas, é uma forma de gerar, né, a sua renda, o seu sustento, mas a vida é um todo, né? Na nossa fé, a gente falou um pouco disso mais cedo, mas não pode se criar falsas dicotomias. Não pode falar, esse pote hermeticamente selado aqui é trabalho, esse outro é família, esse outro é amigos, então não sei o quê. E tudo está separadinho no seu devido lugar. Eu vou ser uma pessoa aqui, outra pessoa ali e tal. Não, nós como Bahá'ís temos uma única identidade. Essa identidade é Bahá'í. E eu respiro aquilo em todos os momentos da vida. Não existe essa multiplicidade, né? A gente não tem, como é que chama? Transtorno de identidade e personalidade múltipla, né? A gente tem essa única cara, a gente veste uma única camisa, né? Que é da nossa fé de amar a todos, de unir o mundo e de fazer com que o mundo seja melhor. Isso mesmo, tem que ser assim, deveria ser sempre assim, né? Não tem nada que fale mais forte, que tenha um efeito mais eficaz do que o exemplo, né? Palavras, nós temos palavras, podemos falar bonito, tem pessoas que fazem discursos que nos comove o coração, né? Mas se a gente for ver depois como é que é a vida prática daquela pessoa, às vezes não condiz com o que ele disse, né? Então isso é muito triste. Então, como o que você disse está absolutamente correto. Acho que nós deveríamos ser, o tempo todo, o máximo possível exemplar daquilo que nós queremos viver, né? Mas, como eu estava dizendo, algum desafio que vocês passaram aí como pioneiros, ou quando vocês ainda até estavam solteiros, como Barrais, vivendo a vida Bahá'í, falou, nossa, esse desafio tá mais... Estou achando que eu não vou aguentar. E aguentou, né? Então, assim, tem algum desafio que vocês lembram? Porque esses amigos que nos veem, como o nosso tema principal é pioneirismo, é ensino da fé, né? Muitas vezes a gente passa por certos apertos. Olha, eu nunca vou esquecer
uma atividade quando morava em Salvador. Eu era mais jovem do que sou hoje. Eu sou um jovem maduro, mas naquela época eu era um jovem jovem. Então, eu acho que a geração naquela época era a geração J, sei lá. É uma geração bem antiga, né? Mas, mas a atividade que eu mais gostava de fazer na fé era dar aula para criança. Nossa, eu adorava. Até hoje. Eu acho criança a coisa mais linda que Deus pode criar, porque é tudo miniatura de gente grande, né? Quando você vê um menininho assim de seus 5, 6 anos, é uma miniatura de um homem, né? Quando você vê uma menininha assim, é uma miniatura de uma mulher, né? Então eu adoro essas miniaturas. E eu dava aula para criança em Salvador, naquela região da Lagoa do Abaeté. E é uma área, na época, eu estou falando isso de quase 50 anos atrás. Falei baixo 50 anos para o pessoal não gravar, entendeu? Mas eram uns 40 e poucos anos atrás, e tinha muitas crianças. Eu não lembro se era 70, 80 crianças. Porque essa área, quanto mais humilde, o pessoal gosta de criança, né? Eles gostam de fazer criança, nunca vi. E aí tinha muita criança na minha aulinha, né? Que a gente chamava de aulinha. Hoje é aula barra, aula de espiritualização para criança. Não é nem aula mais, né? Uhum. Mas naquela época chamava de aulinha. E aí o que acontece? Uma criança aparece morta. Não dos meus alunos, mas criança daquela região. E morta de uma maneira muito brutal. Eu não vou nem mencionar como é que foi. Mas aí foi por causa de magia negra, quimbanda, essas coisas assim de sacrifício humano. E aí pegaram uma criança e essa foi sacrificada. E aí o que acontece? Falaram que eram os barrais que estavam fazendo aquilo. Apareceu uma criança no dia da minha aula. Eu falei, mas o que aconteceu? Aí a gente soube desse acontecimento. Claro que, com o tempo, isso foi mais do que comprovado que os barrais não tinham nada a ver com isso. Muito pelo contrário, a gente era defensores das crianças, porque tinha uma escola pública, municipal, naquele bairro, que era administrado pelos barrais. E a prefeitura pagava o salário dos professores. E nós administrávamos. Bom, provou que não tinha nada a ver com os barrais. Mas o que eu estou contando essa história? É para ver quando, por exemplo, a gente quer fazer o bem, mesmo no caminho certo, mesmo fazendo tudo direitinho, surgem desafios no caminho como esse. A Uhum. tendência era o quê? A gente desaparecer da região, porque a gente estava correndo o risco, numa época, de ser linchado, porque tinha muita gente que acreditava que éramos nós que tinham feito aquele sacrifício. E aí tinha a turma que não, os barrais não têm nada a ver com isso, tinha os que defendiam, os que acusavam. E a gente não saiu do meio. Continuamos participando, conversando. Aí uma mãe manda uma criança, a outra manda, aí tinha uma meia dúzia, e depois virou 2 dúzias, e assim foi, e voltou tudo ao normal, depois com o passar do tempo, até porque a polícia descobriu quem foi. Então, isso resolveu definitivamente a situação. Mas são desafios barra pesada. E a gente já passou por muitos nessa vida maravilhosa como reconhecedores da vinda de Bahá'u'lláh. E vocês? Claro, não precisa ser nesse nível, né? Mas assim, É, não, nesse nível não temos, né? alguma coisa que vocês teve dificuldades, com certeza, e aí vocês Sim. falam, nossa, essa dificuldade está Então, sendo você diz pesada, mas passou. crises Uhum. e vitórias no caminho do serviço. É. Fala outra vez que eu não Então, entendi. ele falou crises e vitórias no caminho de serviço. Crises e Isso aí, vitórias. crises, no caso. Bom, eu lembro assim fácil de três, né? Um é toda a nossa situação no Irã, né? Porque uma vez que você é Bahá'í, essa perseguição é inerente, né? A qualquer momento você pode ser acusado de alguma coisa, pode acontecer qualquer coisa, né? Que não tem nem justificativa. Então, imagina desde a infância, você vai com medo para a escola, com medo de acontecer alguma coisa com você. As minhas amigas, por exemplo, nunca souberam que eu era Bahá'í, né? Olha só, e esse medo de, ai meu Deus, e se descobrirem, né? Eles vão me xingar, vão me apedrejar, né? Vão me excluir.
Será que a diretora vai me expulsar da escola? Então, essa exposição, né, essa coisa toda, né, é pesado, né, desde a infância você tem né, essa preocupação desde a primeira série de, meu Deus, e se fizerem alguma coisa, se descobrirem, e agora, né? Então, isso é uma das mais, assim, mais pesadas, essa coisa toda de a gente sempre ter essa questão, né, de perseguição que os Bahá'ís têm no Irã. E depois disso, quando a gente mudou para o Brasil também, né, a gente pensa assim, quando você muda de cidade, muda de estado, já é um mundo novo, né? Então, imagina quando você muda de um país. Nós viemos para cá com absolutamente sabendo nada, né, da língua, da cultura, absolutamente nada, né? Eu tinha 13 anos, meus pais me trouxeram, só chegamos aqui, né? Então, assim, essa coisa de novo, né? Mais uma vez, aqui eu não era Bahá'í, mas era estrangeira. Lá no Irã eu era iraniana, mas era Bahá'í. Então é sempre vivendo essa coisa de minoria, né? Não é fácil não, né? Então era bullying na escola, né? Ai, é terrorista, ai, não sei o quê, nariz do tucano, enfim, né? Fora essas questões, tinha a questão da um pouco de solidão, né? Que a gente sente muito pesado. Eu venho de uma família grande, né? Meu pai tem 8 irmãos, né? Eles são em 8. Imagina quantos primos eu tinha, né? É família que se reunia, comunidade, as ruas. Aniversário não precisava de convidar ninguém, só a família já Não, teve. vixe, só a família, né? Então você olha e Precisava fala, até desconvidar alguns. nem posso convidar. Os barrais, assim, uma rua para cima, uma rua para baixo, já tinha amigos, né? Então a gente era muito conhecido, assim, né? Tava cheio de conhecido para lá e para casa, nunca era sozinho, né? Nunca, sempre, né? Tipo, igual qualquer um que nasce numa cidade, tem seus parentes, tem seus amigos. Imagina do nada você sair disso, ir num lugar que você não fala a língua, você não conhece ninguém, não conhece a cultura, e você ficou longe daquelas pessoas que você tanto ama, que você cresceu junto, né? Meus primos, meus tios. E na época, hoje tem internet, na época não tinha isso, né? Só tinha ligação telefônica e era caríssimo, né? Não podia nem falar com as pessoas, né? E eu até escrevi carta uma vez, eu acho que nunca chegou nem na mão da minha prima que eu escrevi para ela, né? Acho que se perdeu, sei lá. Então, era uma solidão imensa, assim, era uma fase mais crítica, assim, porque. Solidão. E é Solidão triste, é um né? grande desafio, né? É Solidão um é um desafio grande muito grande. desafio. Sim, mas aí você confia em Deus e vai, né? Aí, na época, as atividades estavam crescendo, eu fui já logo me engajando nas coisas, aprendi a língua, me envolvi nas atividades barrais, na construção de comunidade e foi, né? Passou. Mas é um vazio que fica, assim, né? Um vazio que nunca vai passar, porque, assim, por exemplo, não tem. Pensa você que está assistindo esse podcast, está ouvindo. É, tem almoço de domingo na sua avó, vai a tia fulana, tio ciclano, filho de sei lá quem, a vizinha, você conhece, né? Muito coisa do interior, né, Fadinha? Todo É. mundo, né? E a gente não tem mais isso, né? Isso acabou pra gente. Só que não é que eu nasci é normal, não, eu tive isso, né? E de repente você não tem, né? Isso deixa um vazio. Essa coisa, né, de sempre ser uma minoria é uma questão assim. Que traz, né? Eu tenho, assim, não é um vazio que eu posso dizer, mas não sei, algo assim. No Irã era a questão de ser Bahá'í, e aqui no Brasil é o fato de ser estrangeiro, apesar de estar aqui há quase 20 anos, falar a língua, tudo, mas sempre, é estrangeiro ali, né? E como é que resolve E, isso? bom, porque a Terra é um só, né? Então não tem essa de, pelo conceito não é nada, mas a forma como as pessoas te tratam, né? Essa é a diferença. Internamente, a gente sabe que tudo é uma coisa só, né? Até porque esse mundo inteiro é uma coisa só e é uma passagem, né? A gente só tá de passageiro. Sim. Assim como a gente ficou meses eu fiquei na barriga da minha mãe, aqui também é um tempo que vou ficar o quê? 50, 60, 70, 80, sei lá, 100 anos no máximo, e já tô partindo para a próxima, né? É passageiro. Quem vai lembrar o que passou no útero da mãe, né? Você lembra? Eu não lembro. Então, provavelmente, aqui não vamos lembrar nem disso, né? Mas sim as atitudes que a gente vai adquirir para o outro mundo, né? Os dedinhos, o olhinho, o nariz, boca que a gente adquiriu no útero para o mundo. E agora eu vou pegar as virtudes, né, para o outro mundo, né? Mas, enfim, desse lado ali, a gente sabe que nós também não somos, nossa, seres superiores, né? Sou humana e eu sinto essas coisas, né? E, apesar de saber como é que a gente sente, né? Pelo nosso lado biológico, né? Neurotransmissores e tal.
Mais uma história, né, que você tá falando de desafio, é bem boba, mas eu adoro contar, porque é engraçado. Quando estava em São Carlos, né, estava também envolvida com as atividades, fazia parte do CEA de São Carlos, e a coordenadora estava, enfim, estava indo embora da cidade, tinha uma aula, eu fui assumir a aula de criança dela. Só que ficava do outro lado da cidade. Então eu tinha que pegar um ônibus, né, ir lá, o ônibus super pontual, né, só que não, os ônibus nunca seguem os horários. E fui lá, consegui o ônibus, cheguei lá no bairro, só que eu não sabia direito mais ou menos o ponto exato, né? Era sábado, pensa, eu fazia engenharia integral, saía de manhã para a faculdade, voltava 11 da noite, e aí sábado e domingo era dia de fazer a faxina, de fazer as atividades da fé, ir no mercado. E a mulher, né, queria o quê? Fazer minhas unhas, hidratar o cabelo. Eu tinha feito o quê? As minhas unhas do pé. Eu fui como? Fui de chinelo para aula de criança. Peguei o ônibus, fui descer, desci no ponto, achando que era certo, mas não estava certo. Falei, eita, rapaz. Aí eu falei, Abdu'l-Bahá, cara, eu tô indo para dar aula de criança aqui, para ensinar, né? Era a história de Abdu'l-Bahá que ia contar, né? E aí você nem para me dar umas dicas para descer no ponto certo, tava resmungando com o Abdu'l-Bahá, tava falando com o Abdu'l-Bahá diretamente com ele, né? Tava assim, pô, cara, como assim? Você não me ajudou? Audaciosa. Tava, como você não me ajudou a descer no ponto certo? Porque tava calor, aquele calor de verão do interior, rachando, assim. E eu cheio de coisa pra fazer, queria voltar logo, né? Nisso que eu reclamei, fui descer do ônibus, o que aconteceu? Você sabe quando a Havaianas vira? A Havaianas virou, meu dedão esfregou no asfalto. Todo daqueles. Eu tinha acabado de pintar as unhas, né? Quem sabe que a mulher sabe, não seca na hora, ela vai secando. Eu tinha recém pintado várias camadas grossas e o chinelo virou e esfregou toda a minha unha, acabou com o esmalte daquele pé. Aí eu tava andando revoltada naquele calor, lixou tudo. Aí eu, Abdu'l-Bahá, cara, eu tô aqui indo no seu caminho, você fez isso, você deixou meu chinelo virar. O outro chinelo virou também. Eu devia ter ficado calada. Andando. O outro pé virou também, arrancou todo o meu esmalte do outro pé. Eu falei, meu Deus. Aí eu me liguei que eu tava reclamando. Aí, ó, fechei a boca, fui lá, andei até o ponto certo, né? Nossa, andei tipo meia hora, né? Porque além do ponto tinha que entrar no bairro, que era longo, assim, era bem longo. Mas enfim, né? Ou seja, a gente acha que é desafio, mas não é, né? Era para ser um caminho gostoso. Aí eu me lembrei do propósito, né? Não, mas naquele episódio, naquele momento, naquele período, naquele dia, para você não foi nada agradável. Foi um desafio, sim. Mas você não desistiu, deu aula, né? Fui para aula lá com as unhas humilhadas, né? O pé feio, depois devia estar julgando minhas unhas, né? Eu fui lá, teve aula de criança e voltei para casa, né? Então, essa é a lição, né? Apesar dos desafios, da dificuldade, dos obstáculos, você venceu. Agora, se Vencemos, você exatamente. tivesse voltado para casa, você ia arrasar. É verdade. Você ia ralar outra vez, noutra época. Nossa, ia. Uma coisa, uma percepção que eu tive aqui é que todas essas percepções e discriminação vêm da sociedade em geral. E que entre os barrais, tipo, não existe isso, né? Não importa de onde que você seja do mundo, você entrou na família Bahá'í, todo mundo é família. Essa pessoa vai te receber, te abraçar de um jeito, né, inimaginável. Por exemplo, uma coisa que aconteceu na vida, eu tinha mencionado que a minha irmã, numa época, morava na Austrália, eu tinha ido com a família para visitar ela, tal. Isso era 2013, né? Na época, estava tendo conferências globais de juventude. E meu pai falou, não, você vai ter pelo mundo inteiro. Vocês vão estar aqui para a Austrália, tal, Nova Zelândia. Vê aí, durante essa época que vocês estão, qual que é a conferência e vai lá participar, né? Aí eu falei, verdade, mas também lá no Brasil vai ter e tal. Aí eu fiquei sabendo que ia ter na Nova Zelândia. Aí até mandei mensagem, não sei se tive que escrever para a Assembleia Nacional, falei, gostaria de participar, como é que faz? Você tem lá no Brasil, você mora no Brasil, desde que você se compromete em participar do seu, pode vir aqui. Aí eu falei, beleza, eu me comprometo. Daí, quando eu ia para lá, eu lembrei, nossa, ainda 10 anos antes, 2003, né,
foi tipo, eu estava saindo da África do Sul um pouco antes de mudar para Angola, a gente foi fazer peregrinação. E no grupo de peregrinação tinha várias pessoas do mundo todo. E entre esses era uma família da Nova Zelândia, que acho que a mãe era da Índia, o pai era tipo, da Nova Zelândia e tal, e tinham 3 filhos. Aí eu fiquei sabendo, falei, nossa, tem aquela família lá, tem uma das filhas que está lá, casou e está morando na Nova Zelândia. Vou entrar em contato para saber como é que faz, onde que vai ser, né, essa conferência, como é que funciona, onde que eu posso me hospedar, tal. Aí eu fui lá, conversei com ela um pouco, tal, e eu perguntei, onde que ficaria um hotel aí perto para me hospedar? Ela falou, como assim? Não, não precisa, vem aqui, fica em casa. Isso era uma pessoa que eu conheci 10 anos antes, por 9 dias, era uma outra época de vida, eu tinha, sei lá, mal tinha 15 anos, ela talvez tinha um pouco mais, e, assim, ela me ofereceu para eu ficar na casa dela durante essa conferência, foi lá, me buscou no aeroporto, me hospedei lá, e, tipo, é isso que fazer parte da família Bahá'í. Mesmo a pessoa estando do outro lado do mundo, você viu uma vez na vida, essa pessoa, né, vai abrir o coração, vai te receber como se conhecesse você a vida inteira. Então, isso é uma coisa muito linda, né, da nossa fé e poder ter essa questão de fraternidade universal, assim, na cara, na prática, você consegue ver aquilo é real, né? Essa é mais um perfume da flor, né? Agora, o desafio, isso que você O acabou de contar. desafio, Não, nossa, é isso que você fantástico. acabou de contar é uma verdade. Aham, Eu não estou querendo mostrar o espinho só, não. Isso é uma aham, verdade. Mas, às vezes, nós vivemos num mundo não só uhum, em decadência, mas um mundo que está acabando. E nós sim, estamos buscando construir um mundo novo baseado no que Deus ensina para a humanidade hoje. O que sim. Jesus ensinou, o que Moisés ensinou, o que Mohammed ensinou, são coisas valiosíssimas. De um lado espiritual é para sempre, mas o lado material, o lado humano que eles ensinaram, já passou. As Uhum, doenças da época de Jesus, o remédio daquela época não cura a doença de hoje. Por isso Deus mandou uhum, outro mensageiro, mandou o Bab, uhum, mandou o Barral lá. Nós sabemos disso. Mas uhum, nós somos viventes nesse mundo em decadência. Então, muitas uhum, vezes, mesmo como Barrais, eu, por exemplo, não nasci em família Bahá'í. Conheci a fé uhum, Bahá'í, graças a Deus, com 17 anos. Esse ano que vem agora faz 52 anos que eu sou Bahá'í. Quer dizer, que eu me declarei. Mas conheci a fé uns 2 anos antes de me tornar Bahá'í. Então, quase uhum, 55 anos que eu conheço a fé Bahá'í. Mas até os 17 anos, toda a minha educação e influência foi não Bahá'í. uhum, Então, muitas pessoas ingressam na fé com 40 anos, com 60 anos, entendeu? uhum. Então, traz uma bagagem de um mundo que está acabando. Então, às Sim. vezes, um Bahá'í com o outro também tem um comportamento completamente fora dos padrões barrais. Não esse Uhum. padrão maravilhoso que você acabou de contar, que é verdadeiro. Graças a Deus é a maioria. Mas pode Uhum, acontecer eu ter um comportamento com vocês completamente inadequado. Então, é necessário que a gente entenda que o outro Bahá'í que não tiver um comportamento conforme a gente lê nas escrituras, nos livros, nos ensinamentos, é porque aquele amigo, aquele irmão está aprendendo. E a gente tem que ter a uhum. devida paciência e ajudar, Sim, com né? Eu certeza. só estou fazendo esse contraponto, meio que advogado do diabo, né? Só para Aham. mostrar que também tem o espinho da rosa, né? Mas tudo Sim. bem, você ia falar. Você está pedindo espinho, você está me lembrando de um espinho. Mas é um espinho no caminho de serviço, né? É sobre a nossa própria vizinhança, né? Como falamos, 4 da tarde, quartas-feiras, a gente tem as atividades. E tem vezes que, assim, além disso, a gente não quer falar, só estamos lá quarta-feira, 4 da tarde. Fora isso, não mostramos a cara, mas não é isso. Então, por exemplo, eu, junto com o Brian, né, tem vezes que a gente fala, vamos fazer uma caminhada na vizinhança, vamos passar lá.
vamos, né, ver como é que estão as coisas, vamos estar presente. E a gente costuma fazer isso. E aí, uma vez, a gente fez uma ida e só tava nós dois homens, né? E acho que na época era dois homens barbudo mesmo. Ele também estava de barba. E as meninas estavam ocupadas em casa, não podendo ir. Aí a gente foi. A gente foi e foi de manhã. A gente não esperava encontrar ninguém lá na vizinhança, porque normalmente à tarde as crianças saem da escola e tal. A gente foi lá, chegou e viu que as crianças estavam lá no parquinho brincando, não estavam na escola. E a gente estranhando, falando, o que está acontecendo? Aí, aos poucos, a gente percebeu que era dia da conferência dos pais, né, com o professor. E as crianças estavam lá na pracinha brincando, porque os pais que estavam conversando com o professor. Aí, logo, chegou uma das meninas da aula para a criança e virou para a gente e falou: Nossa, vocês estão aqui? Hoje vai ter aula? E aí a gente olhou e falou: Não, a gente só veio aqui caminhar. E a cara dela ficou triste. Daí, foi ela que propôs, né? Sim. Ou não sei como que desenvolveu a conversa, a gente falou. Ela perguntou, mas vamos fazer? Eu falei, vamos fazer oração, bora fazer oração. Daí eu falei para a menina, falei, vai lá, chama os outros amiguinhos, vem aqui que a gente vai fazer oração. Aí lá na praça tem uns banquinhos, eu e o Brian sentamos e a menina voltou, ela estava sozinha. Aí falamos, tudo bem, vem aqui que a gente vai fazer oração. O Brian de um lado, eu do outro e a menina no meio. A gente foi fazer oração, aí a gente começou a conversar com ela, perguntando: Nossa, Maju, por que você gosta de fazer oração? Ela olhou e falou: Não sei. Então a criança sabe que gosta de fazer oração, mas não sabe por quê, né? Que gosta. Só que nisso a gente foi conversando com a menina, só que de longe é dois homens adultos com uma criança menina. Lá de longe, uma das, não sei se era supervisora, professora, assistente, lá de longe falou: Ô Maria, Quantos vocês anos a não são menina os tem? pais da. Hã? Quantos anos ela tinha? 7, 7 anos. E aí falam: Ô Maria Júlia, vocês não são os pais da Maria Júlia, tá tudo bem? Né? Perguntando para a menina. E aí a gente fala: Não, não, tá, a gente está aqui sempre nas quartas-feiras, tal, tal, tal. E inclusive tem uma dona Fátima, que é cuidadora das crianças à tarde, ela viu de longe e veio e falou: Não, 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 eu conheço essa galera, tal, tal, tal. Só que, como foi? Até a gente pediu desculpa, claro, não sei o quê, você tem toda a razão. Só que foi um momento constrangedor e como o mundo, né, desconfia dos homens com criança, né? E aí foi tipo que a gente pensou, nossa, Brian, a gente não pode vir aqui só dois homens adulto barbudo querendo conversar com criança, que a coisa não pega bem. Tem que vir com as meninas, tem que não sei o que, tal. A gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque assim, mesmo que a gente tiver as intenções mais puras e boas, a sociedade, infelizmente, está muito doente. E as Exato. pessoas têm as suas preocupações. E não podemos Com culpar razão. elas, né, por terem essas preocupações. Mas para nós foi muito constrangedor. Então, assim, Mas foi da uma mesma lição, né? foi tão lindo a própria criança falar, vamos fazer oração em dia que não ia ter aula, mas depois para ter tido essa situação, né? A gente vê, tem dois lados da moeda. Tem legal, tem a coisa difícil, mais espinhosa, mas a gente Excelente. vai tocando a bola. Excelente, excelente lembrança. Realmente, olha, muito bom. Não podia terminar esse episódio sem você falar uma coisa desse tipo. Por quê? Porque é uma grande aprendizado, é um grande aprendizado para nós. Olha, teve épocas e épocas, né? Teve épocas, Uhum, agora mesmo, recente, pouco antes da pandemia, nós visitando a vizinhança aqui, nossa, só para uhum, vocês terem uma ideia como é que é a vizinhança, não tem uma criança. Porque é uhum, todo mundo assim, de seus 40 anos para cima. Não tem uhum, uma criança. E fizemos um mapeamento em mais de 250 casas. uhum, Então, a gente tocava campainha, aí estava uhum, sendo filmado, cerca elétrica. Se não fosse uhum. cerca elétrica, é aquela serpentina de cerca ali que machuca a gente só de olhar.
muro Uhum. de 3 metros de altura, e a gente se Uhum. apresentava como educador, como educadores Uhum. que somos, e que a gente estava Sim. oferecendo cursos gratuitos. Mas a gente Uhum. estava fazendo um levantamento para saber quantas pessoas moram na casa. Você Uhum. imagina, 4 anos atrás, 5 anos atrás, tinha pessoas que falavam assim: por que vocês querem saber quantos que moram aqui? Não Uhum. vou falar, não. Como é o nome da É, senhora? Não vou falar desconfia. meu nome também, não. Quer dizer, Uhum. na época dos anos 70, a gente não só batia, eu tocava campainha, mas entrava na casa. Pessoa oferecendo Uhum. em Minas, fazer ensino no interior de Minas, a gente cansava de tomar café e comer pão de queijo, na casa de Uhum. pessoas Olha. que a gente nunca viu. Hoje é Sim. outra época. Isso que É. você contou, a gente tem que usar de sabedoria. Não pode Sim. mais. E não é só homem, não, mulher também. Mulher sozinha, conversando com uma criança, pode querer raptá-la, pode querer Uhum. Sim. sequestrá-la, a gente não sabe. Então, todo Sim. mundo hoje desconfia de todo mundo, porque o mundo está acabando. Sim. Essa é uma grande E verdade. a importância que a gente falava sempre aparecer na quarta-feira à tarde, essa mulher não sabia quem somos nós. Exato. Então, mostrar as caras, estar sempre lá presente em diferentes momentos é importante. E uma coisa que até esqueci de falar, depois que isso aconteceu, a gente só estava com aquela menina, as outras crianças apareceram e a gente fez mais orações com as outras crianças As, junto. as crianças não apareceram antes, que era para vocês aprenderem a lição. É, então, foi Depois que aprendeu, Abdu'l-Bahá aí lá as dando um outras crianças. recado, uma lição para a gente, É, porque é uma lição, é da uma mesma lição. forma que o chinelo lá. Outra coisa que é importante é, por exemplo, se eu vou visitar uma casa aqui na nossa vizinhança, eu nunca vou sozinho sem Verônica. Porque se Uhum, tiver só a esposa na casa, eu estou com a minha esposa também. Se tiver só o uhum, marido, a minha esposa não foi visitar a casa só com o marido lá. O marido dela também estava. Então, quer dizer, quando a uhum, gente vai visitar alguém que a gente não sabe quem é que vai estar na casa, o ideal é o uhum, marido e a esposa. Ou ir com uma sim, amiga, ou a amiga ir com um uhum, amigo. Mas nunca ir só a uhum, mulher ou só o homem, né? Mas, gente, é, eu já sei, já senti que a gente pode ficar aqui uma semana conversando, que tem conversa, né? com Mas certeza. eu queria a gente fazer essas questões que eles perguntam para a gente. Vocês já responderam aí maravilhosamente bem, que é essa questão da sabedoria, a questão da experiência, a questão da solidão, né? Que muitos pioneiros se sentem só, porque, como Nilofar falou, não tem parente. Eu, por exemplo, sou de Belo Horizonte, Verônica é do Pará. Quando nós mudamos Uhum, para Juiz de Fora, nenhum dos dois tinha parente. E começou a nascer as crianças, e aí, quem é que cuida, né? Porque não tem a vovó nem o vovô por uhum, parte dos dois presentes. Então, às vezes, a gente realmente se sente só. E essa solidão só é resolvida na medida que a gente começa a perceber o que Nilofar falou, que o resto daquela vizinhança são os nossos. Eu falo, quando mudam alguém para cá, um vizinho, eu falo que os vizinhos nossos são os parentes mais próximos. Mudou um vizinho, que ao quarteirão que a gente mora aqui, quase todo mundo é proprietário, então não tem muita mudança. Mas tem umas 2 ou 3 casas que são de aluguel. Então, quando muda alguém novo, a gente corre lá e dá um vasinho de flores e dá as uhum, boas-vindas para a pessoa. O pessoal fica surpreso, mas aí a gente já uhum, cria uma certa amizade, mostrando que a uhum, gente é o parente deles mais próximo, né? E uhum. aqui nesse nosso Uma Graça de podcast, que eu espero que esteja aumentando os inscritos, nós não apresentamos vocês, vocês é que se apresentaram, né? E nós também Uhum, não despedimos. Quem uhum. despede dos nossos espectadores, dos nossos ouvintes, são vocês mesmos. Então, fiquem à vontade. Mais uma vez, muito obrigado mesmo por esse maravilhoso bate-papo que tivemos, ter aceito o nosso convite com tanta alegria e realmente espero que a gente tenha contribuído para o crescimento espiritual daqueles que nos veem e nos ouvem. Muito obrigado mesmo. E agora as despedidas são suas. Depois a gente dá Obrigada. um beijo, tchauzinho e pronto.
Obrigada, Fadinha. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. A gente se sentiu realmente muito lisonjeado. Muito obrigada. Foi uma honra estar por aqui, falar da nossa história, falar um pouco da fé também. Quem está nos assistindo aqui, é uma alegria ter você, apesar de não saber quem você é agora, mas estamos por aqui. Se você quer saber mais sobre a Fé Bahá'í, tem o Fadinha, tem a gente para você buscar a comunidade talvez na sua cidade. Não deixe para depois, realmente vale a pena se mergulhar, né, nas palavras que Bahá'u'lláh trouxe, na revelação mais linda que é da Fé Bahá'í. E é isso, assim. O que eu queria te dizer também, você que está buscando sobre a Fé Bahá'í acredita tanto na unidade entre as religiões, então quando você veio de uma família, eu vim por gerações de católicos, como é que eu vou virar as costas para a minha religião? Isso não existe. Todas as religiões de Deus são divinos, vieram de Deus, são capítulos, né, de um mesmo livro. Quando você se aprofunda mais na Fé Bahá'í, você descobre que não é isso, você apenas foi lá, mudou de turma, né? Igual a escola, foi de primeira série para segunda série. Mudou de que a sua fé no seu coração só se fortalece. Então é isso, um prazer, um beijo, obrigada, Fadinha, mais uma vez. E lembre de compartilhar esse vídeo com seus amigos para trazer mais inscritos aqui no canal. Uma graça de podcast. Muito bem, replicando todas as palavras aqui da minha querida esposa. Muito obrigado, Padinha. Obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Quem assistiu do começo até o fim, vocês são muito legais. E como ela falou, curta, compartilha, comente, se inscreva no canal, aperte o sininho lá, todas aquelas coisas do algoritmo do YouTube, né? E é isso. Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Obrigado a Beijo. vocês. Um beijo. Fiquem com Deus.